Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar hoje com o José Silvestre, que é diretor adjunto do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Bom dia, Silvestre. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Tudo. Obrigado pela tua participação. Hoje a gente vai falar do encontro dos motoentregadores, os entregadores de aplicativos, que ontem, por exemplo, já tiveram um encontro com Gilberto Carvalho, que é o secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, aqui na cidade de São Paulo. E a criação de um conjunto de regras para o trabalho intermediado por esses aplicativos vai estar na pauta de outras duas reuniões que acontecem essa semana. Hoje, o presidente Lula e os representantes das centrais sindicais vão se reunir em cerimônia no Palácio do Planalto e o governo vai anunciar a criação, até o fim do mês de fevereiro, de um grupo de trabalho para discutir a regulamentação dos aplicativos e um outro para tentar ou tratar da negociação coletiva. E amanhã, também lá em Brasília, a previsão de uma outra reunião das centrais sindicais com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, onde também devem participar representantes do Conselho Nacional dos Sindicatos de Motoentregadores. E essa é uma questão que há muito tempo já vem sendo discutida, né, Silvestre? Que é a regulamentação desse trabalho de aplicativos que envolvem várias pessoas, não apenas os motoentregadores, não? Com certeza, Rafael. É um debate, por exemplo, a gente, desde 2020, nós participamos, por iniciativas das centrais e de algumas entidades sindicais que representam aí os trabalhadores desse segmento, no sentido de construir, né, propostas. E com a eleição do presidente Lula, e mesmo durante a campanha, né, e antes, né, houve discussões acerca da necessidade de se construir, digamos assim, uma legislação protetiva, seja do ponto de vista trabalhista, seja do ponto de vista previdenciário. Então, essas iniciativas agora, ou seja, essas reuniões que estão marcadas e mais a iniciativa de se criar um grupo de trabalho, né, uma comissão para estudar, digamos assim, as possibilidades e a construção dessa legislação é muito bem-vindo nesse momento. Afinal de contas, esse segmento, né, não existe assim, muitos dados, né, estatísticos, mas estima-se que haja mais de 2 milhões de trabalhadores, né, Rafael, que trabalham através das plataformas digitais, ou seja, dos chamados apps, né, dos aplicativos. E aí são pessoas, são entregadores de uma maneira geral, que são trabalhadores de aplicativos, seja o seu instrumento de trabalho, motocicleta, carro, bicicleta, patinete e assim por diante. É muita gente. E é uma categoria, digamos assim, que está completamente desprotegida e tem um grau também de exploração do trabalho bastante acentuado. Então, é uma iniciativa muito, muito bem-vinda essa de se construir, né, uma legislação que proteja esses trabalhadores, que são trabalhadores, né, muito embora os empregadores, as plataformas insistam que que não são trabalhadores, né, que é outro tipo de relação, mas na verdade são trabalhadores. Sem dúvida. E além do papel que eles tiveram decisivo, e eu acho que a gente tem que reconhecer que durante a pandemia eles foram fundamentais para que as pessoas também pudessem ficar em casa ou guardar o distanciamento social naquele momento mais crítico da pandemia da Covid, e esses trabalhadores é que se expunham ao risco para levar encomendas, alimentos, enfim, compras para as pessoas. Mas é preciso lembrar também, né, Silvestre, que esse trabalho por aplicativos hoje alcança
diversas categorias. Serviços, por exemplo, trabalhadoras domésticas, serviços de beleza, manicure, enfim, existe uma gama de serviços que hoje são utilizados ou utilizam os aplicativos para serem realizados. Não se limitam apenas aos motoentregadores ou os trabalhadores de transporte, né? Os Uber, 99 da vida, né? O leque se ampliou demais, o que exige realmente uma regulamentação da profissão, ou enfim, uma regulamentação desses apps, desses aplicativos, não? É verdade, você tem, e isso tá se espalhando, né? Quer dizer, não é isso, como você muito bem lembrou, não são só pessoas, né, que entregam, por exemplo, alimento, comida, etc. A utilização desse instrumento, né, os conhecidos aplicativos, está espalhado por diversos setores, né? Então, é mais do que necessário que exista essa legislação, porque tem uma dificuldade, né, Rafael, as plataformas, né, ou seja, que na verdade são os empregadores, não reconhecem o vínculo empregatício, né? Então, há necessidade, de fato, de ter essa legislação. E insisto, tanto do ponto de vista trabalhista, né, da garantia mínima de direitos trabalhistas, mas, sobretudo, com relação à proteção e à seguridade, né, através da Previdência Social, porque é comum, né, você ter acidentes, essas pessoas serem acidentadas e não terem nenhum tipo de proteção, ou mesmo quando acontece, por exemplo, que quebra a moto, né? Então, o que acontece? Durante o tempo que essa pessoa fica parada, ela não ganha nada, né? E não tem. Então, é importante. E aí tem, inclusive, uma pesquisa aí do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que mostra que, no caso do Brasil, você tem um em cada 4, né, trabalhadores desse segmento recolhe, né, para a Previdência Social, né? Você tem também um outro dado dessa própria pesquisa do IPEA que aponta que acho que mais de 90% dos trabalhadores têm nessa atividade de entregador a sua principal fonte de renda, né? Então é muita gente que está nesse segmento e que sem nenhum tipo de proteção. E a gente precisa lembrar também que no caso dos motoentregadores, eles são vítimas também do trânsito, né? Dos acidentes de trânsito, e que acabam também acarretando um aumento do custo do Sistema Único de Saúde, sem falar da tragédia pessoal dessas pessoas, que a gente não pode perder essa dimensão. Mas também para o governo, a não regulamentação também impacta em diversos setores, como o Sistema Único de Saúde, até mesmo o sistema de previdência, né? Afeta, digamos assim, os dois sistemas, tanto o SUS quanto a Seguridade, quanto a Previdência Social. Portanto, a legislação que vier a ser aprovada no sentido dessa proteção, essas empresas têm que contribuir, né? Porque hoje isso recai sobre todo esse tipo de despesa, recai sobre o Estado, seja via o SUS, né, o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Previdência Social. Então é importante que essa legislação estabeleça, né, a contribuição, quer dizer, que as empresas ajudem, tá certo? Contribuam para você poder manter, digamos, o sistema que vai dar cobertura, enfim, e atender essas pessoas quando necessário. Agora, uma outra coisa, Rafael, que precisa também salientar, e é isso a gente espera que o consenso seja encontrado nesse processo de discussão, é que em muitos pontos, não há consenso, por exemplo, entre as lideranças das associações, né, desses entregadores e os sindicatos, né, os dirigentes sindicais das entidades sindicais, por exemplo, de motoboys, de motofretistas e assim por diante. Então, essa ideia de reunir tanto o pessoal dos sindicatos quanto os das associações, eu acho que é muito importante para que se encontre um consenso e se construa, de fato, uma proposta, uma legislação
que venha a proteger esses trabalhadores que são duramente precarizados, explorados e assim por diante. E o que você falou também é importante, como tem uma mudança de postura, né? Porque ontem os representantes de motoentregadores aqui de São Paulo, com o encontro que tiveram com Gilberto Carvalho, já suspenderam a greve que estava marcada para a semana que vem. Isso demonstra que há mais do que uma necessidade de diálogo, de construção de diálogo, de canais de diálogo, e que esse governo está trazendo essas pessoas para participar dessas reuniões, né? E aí, a partir daí, e com a participação dos trabalhadores, construir soluções alternativas. Não ficarem soltos na planície, como se dizia no governo anterior, em que os trabalhadores tinham que se virar por si mesmo, né? Então, essa reunião que já houve essa semana com o secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Gilberto Carvalho, eu acho que já é digamos assim, já é um começo, né? Ou seja, nessa conversa já se acertou, por exemplo, a suspensão dessa paralisação que estava prevista para o dia 25, né? Então, isso me parece que já faz parte, né, Rafael, desse processo de construção dessa proposta. Então, eu acho que, como o governo que está eleito, o governo do presidente Lula, já tinha indicado durante a campanha eleitoral que essa seria uma das preocupações e que o governo ia tentar dar o encaminhamento no sentido de buscar uma solução, a nossa expectativa é que, de fato, esse debate avance e que a gente construa essa proposta, enfim, essa legislação, porque é extremamente necessário para esses trabalhadores. É muita gente, né? E não é muitos desses trabalhadores, esse emprego, né? Esse trabalho, melhor dizendo, é a principal fonte de renda. Claro, tem alguns que são complemento de renda, mas a maioria a sua principal fonte de renda é esse trabalho. Então é necessário que exista de fato uma proteção social para esses trabalhadores. Quero agradecer aqui a participação do José Silvestre, que é diretor adjunto do DIEESE, falando dessa possibilidade de acordo, de encontro, de construção de uma regulamentação para os trabalhadores que, enfim, se utilizam dos aplicativos para conseguir seu sustento. Obrigado, Silvestre, pela tua participação. A gente mantém contato e volta a se falar. Ok, bom dia para você. Obrigado. Um abraço. Conversamos com o José Silvestre aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.